Aonde está a saúde de um casamento, pastor Aziel? Dinheiro? Não, se fosse dinheiro, casais não se separavam. Sexo? Também não, se fosse sexo, casais não se separavam. Casa bonita? Também não, tem casal que tem casa bonita e se separam. Então, aonde está a estrutura para a vida a dois? Os 3 pilares para a vida a dois nunca se acabar? Quais são os 3? Não, bem forte, vamos lá, quais são os 3? Paixão, intimidade. Porque quando você tem paixão e tem intimidade, que você tem esse romantismo, a pessoa sabe que está naquele casamento, naquela união, não simplesmente por estar ou por querer alguma coisa, mas ela decidiu viver com você porque você olha para ela, valoriza ela. Você não vê ela como um objeto, você não vê a esposa apenas como uma dona de casa. A sua mulher não é parceira do seu casamento. O seu marido não é um parceiro do seu casamento. É por isso que a gente fala que casamento não é contrato, casamento é aliança. E quando o casal vive essa intimidade, aí esse casamento se estrutura. Por quê? Porque tem esses pilares que traz essa vida e a beleza da vida a dois. Então veja bem, casais que vivem o romantismo, meus irmãos, esse casal se sustenta. Por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês. Olhem para esse texto aqui. Leiam aí vocês. Vamos lá, aqui ó, na tela. 1, 2, 3. Pronto, muito bem. Coloque aí, irmão, destaque a palavra Isaac e destaque a palavra brincando. Vamos lá, olha aqui para mim. Deixa eu só sumariar o texto aqui para vocês, para a gente entrar nessa análise do texto bíblico. Irmãos, esse homem que nós vamos falar aqui, Isaac, ele já estava casado há muito tempo. Do capítulo 24 para o 26, passou-se muito tempo. Só que há uma coisa interessante nesse capítulo. O cenário não é bom. Quem se lembra o que estava acontecendo em Gerar, nesse capítulo aqui, quando aparece a história de Isaac? O que estava acontecendo? Briga dos poços, mas o que mais? Estava acontecendo uma grande fome. Vamos lá, estava acontecendo o quê? Uma grande fome. Olhe bem, preste bem atenção. Estava acontecendo o quê? Diga bem forte, estava acontecendo o quê? Uma grande fome. Só que se você ler o capítulo 24, Isaac se casa com Rebeca. Se você ler o capítulo 25, quem se lembra o que acontece no capítulo 25? O que acontece no capítulo 25? No 24 eles se casam. E no 25? Vocês podem observar que no capítulo 25, esse homem que se casa com essa mulher, que ele se apaixona por ela, ela é o quê? Ela é estéril. Vamos lá. Ela é estéril. Aí ela casa. Crise familiar, crise e conflitos internos. E agora vem um problema maior. Qual é o problema maior que ele está enfrentando em Gerar, na terra dos filisteus, com Abimeleque? Qual é o problema maior? Qual é o maior problema que uma nação pode enfrentar, que ninguém quer fazer sexo nem namorar? O quê? Fome. Veja que um casal com fome, um casal sem economia, como é que vai querer fazer sexo, querer namorar? É confusão direto. Escutem bem, tem casais que se separam só porque o marido perde um emprego. Olha aqui, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E eu sempre falo esse versículo, mas eu nunca preguei nele. Primeira vez que eu prego para casais nele. Agora escute bem. Eles estavam enfrentando o quê? Fale bem forte vocês. O quê? Uma grande fome. Coloca o verso primeiro, irmão, só para eles entenderem o que eu vou falar aqui nesse texto. Olha o verso primeiro. E havia o que naquela terra? Uma grande fome. Agora prestem bem atenção. Aí tinha uma grande fome. Uma grande fome. Uma grande fome. Mas antes da grande fome, o que eu falei lá atrás que aconteceu no capítulo 25? Além do problema da grande fome, se vocês analisarem, a mulher de Isaac, ela era o quê?
Estéril. E naquela época, uma mulher não ter filhos era a pior tristeza no mundo. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai entender, esse casal está passando problema, está passando luta, está passando crise, está passando dificuldade. E aí ele chega lá nesse local. Vocês sabem que o texto é muito espiritual. Olhem para cá, porque o que eu vou falar aqui é muito interessante. Deus chega para Isaac e diz: não sai daqui, não desça para o Egito, não faça como seu pai, fique aqui. Tudo bem, mas esse patriarca era homem de Deus. E aí agora observe, um homem louco pela mulher dele, apaixonado pela mulher dele, desesperado pela mulher dele. Ele diz: para que não me matem, você diz que você é o quê? É minha irmã. Escute bem, vou já explicar para vocês. Diga que é minha irmã. Aí o texto diz: e Sara era linda demais. Aliás, Rebeca era linda demais. A Sara também era linda demais. Agora a Bíblia diz: Rebeca era linda demais. E ele montou uma estratégia. E olhem para cá para vocês terem uma ideia. Isaac era o filho de Abraão, filho da promessa, mas ele tem uma fraqueza espiritual. Qual é a fraqueza de Isaac? Qual é a fraqueza de Isaac? Não assume que ela é sua mulher. Aí ele monta uma estratégia, que é a fraqueza de um homem. Todos nós temos fraquezas. Aqui está a de Isaac. O Isaac, ele diz assim: minha filha, você vai dizer que é minha irmã, para que não me matem por causa da sua beleza. Tudo bem. Ele montou a estratégia e ficou muitos dias ali em Gerar. Vamos dizer, anos. Aí Deus abençoou ele, Deus prosperou ele, Deus enricou ele, Deus fez ele crescer. Agora escute bem, olhe para cá. Porque tem homem que só quer crescer, tem homem que só quer ganhar dinheiro, tem homem que só quer saber de poder, até pastor, tem pastor que só quer saber de igreja. E no meio da fome, a mulher não podia parir, porque era estéril. O Isaac encontra tempo para ir fazer o quê? Olha para cá. O Isaac, no meio desse cenário todo, ele encontra tempo para ir fazer o quê? Brincar. Irmão, um homem apaixonado é negócio sério. Olha, eu estou falando aqui, tem irmão que só porque está fazendo um curso superior, minha filha, tu não me aperrei esses dias que minha cabeça tá a mil, nunca nem passou fome. Tá vendo? E o Isaac, a terra passando fome, e o que o Isaac vai fazer? Brincar. Tem homem aí que só anda com a cara ruim, ele não pode ter um problema na loja, não pode ter um problema no emprego, briga com a mulher, briga com o filho. O casamento se torna tão pesado porque não tem alegria. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, olhem para cá. O Abimeleque, ele não tinha curiosidade nenhuma. O Abimeleque estava no palácio dele. E assim, de modo ocasional, ele não sabe como, talvez num terraço, pela janela, ele viu o Isaac, mas a Rebeca, no meio de uma fome, a mulher não tinha menino, os dois fazendo o quê? Só quem tem boca, diga. Brincando de quê? Era de cirandinha? Hein? Ah, agora escute bem, ó. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu sempre falo dessa palavra, tissarraque. Olha, a palavra tissarraque, ela tem vários sentidos. Ela pode ter o sentido de zombar, pode ter o sentido de caçoar, mas olhem para cá, diga comigo: sorrir, não, bem forte, sorrir, afeto, carinho, carícias, intimidade, cócega, toque. E o Abimeleque, olhando da janela, ele viu a brincadeirinha.
Só que não era brincadeira de irmão. Está entendendo, irmão? Tem várias versões. Eu não sei se a irmã está ali. Coloca aí só esse verso 6, aliás, 26, o 8, só para eles terem uma ideia de várias traduções. Vê aí a expressão brincava. Olha aqui, ele marcou, vamos lá, para o 8. Só para me dizer algo para vocês aqui. Vamos lá. Brincando, vê outra tradução, coloca aí. No hebraico eu já citei, mas eu quero que vocês vejam as próprias traduções. Olha aí, olha ali a outra palavra. Falem bem alto vocês. Não, mais forte. O que o Isaac estava fazendo com ela? E essa palavra, olha para cá. A palavra Tsarraque. Quem é casado aqui com um marido que é brincalhão? Levante a mão, quem é casado? Poucos. Quem é namorado aí? Quem é só namorado? Vamos lá. Quem é casado com um marido que é brincalhão? As irmãs, só as irmãs. Só as irmãs. O marido não levanta a mão, não. Quem é casado com um marido que é brincalhão? Quem é casado com um marido que gosta de brincar na cama? Porque veja bem, tem marido que é brincalhão só durante o dia, mas ele não sabe brincar com a esposa na intimidade. Olha, irmãos, isso aqui é sério. Uma mulher que é casada com um homem brincalhão e que ele também sabe brincar na cama, ela é feliz. Como é o nome do Isaac? Qual é o significado do nome Isaac? Vamos lá, diga bem forte. Qual é o significado do nome Isaac? Gênesis 21, 6, a Bíblia diz assim, ó: todo mundo vai rir de ti. E quando Isaac nasceu, Isaac gostava de sorrir. Ele vivia também sorrindo por causa da promessa de Deus. Triste a mulher que é casada com um homem carrancudo, antipático, burro velho demais, reclamão. Tudo dele, se tem um problema na empresa, durante o dia ele fica emburrado e ela tem que estar adulando ele. Adulando até para ir para a cama com ela. Cadê os maridões aí felizes, que são alegres? Diga glória. Quem é o marido mesmo que gosta de sorrir, de brincar? Agora os homens, deixa eu ver. Você gosta de sorrir, gosta de brincar com ela? Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há como homem. Veja bem, eu não estou falando de ser sério, não estou falando de ter caráter, isso é outra coisa. Eu estou falando de um homem apaixonado. Eu estou falando de um homem que sabe brincar. Essa palavra brincar, colocou outras, acariciar, são as preliminares. E a mulher, quando ela está sorrindo na cama, ela pode estar sorrindo de prazer. Se ela está fazendo careta, não tem como fazer careta brincando, a não ser se for brincar, né? Faz caretinha e etc e tal. Mas as carícias, veja bem, um riso, olha, gente, isso aqui é interessante. A Bíblia diz que um coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto. Agora vamos analisar uma coisa, olha para mim aqui. Quando Isaac foi casar, escutem bem essa. Quando Isaac foi casar, quem mandou buscar uma noiva para Isaac? Fale comigo, quem mandou buscar uma noiva para Isaac? Abraão, vamos lá. E quando ele chegou no poço, o moço, como era o nome do moço? Eliezer. Quando ele chega no poço, o que ele faz para encontrar a mulher certa? Ele ora. E quando Isaac vai para o campo, que Rebeca vem chegando, o que Isaac foi fazer no campo? Orar. Vamos lá, fale, ele foi fazer o quê? Orar. Então a Rebeca é fruto de oração. E quando a Rebeca chega, Isaac faz o quê? Ora.
Quando a Rebeca está casada, que ela não tem filhos, quem é que ora por ela? Isaac. Agora preste bem atenção. E quem é o homem que está levando ela à loucura na cama? Que o rei diz assim: aí não tem nada de irmã. Primeira coisa, escute bem, olhe para cá. Primeira coisa, digam comigo: espiritualidade, oração, jejum não atrapalha a vida de prazer que o casal deve ter. Se eu tivesse num país que tivesse fome, talvez eu ia jogar o joelho no chão para orar. Senhor, manda pão. E o Isaac não foi orar. O que é que o Isaac foi fazer em plena fome? Ele foi brincar.